A personalidade comunista ou revolucionária tem origem pouco antes de 1900. O precursor, que se baseou no que veio antes ainda, que foi Karl Marx, foi Lenin. Lenin tinha uma personalidade extremamente cruel, sanguinária e determinada, como todo psicopata. Lenin tinha como determinante principal a revolução a qualquer preço, mas a revolução imposta pela crueldade, pela tortura, pela morte, pelo que fosse necessário. Ele não disfarçava seus métodos. Lenin sempre deixava claro que cada vez que algum dono de terra, algum capitalista se manifestasse contra, ele deveria ser executado, mas não executado de forma discreta. Ele deveria ser executado em público, de forma mais cruel possível e de preferência em grupos. Ele cita que pelo menos 100 de cada vez deveria ser enforcado, deveria ser executado com um tiro na cabeça. Essa personalidade que tanto fascina, né, os nossos jovens comunistas até hoje, vem de uma coisa muito surpreendente, porque apesar dos métodos cruéis, apesar dos números infinitos de mortos, né, dizem que Lenin chegou a matar 5 milhões de pessoas, mas o porquê desse fascínio? Né? E a personalidade psicopata, que se caracteriza pela total falta de empatia, pela total falta de sentimento pela dor do outro, ela traz em momentos de guerra ou em momentos de dificuldades numa nação uma certa liderança, né? Esses psicopatas, de alguma forma, eles exercem uma sedução, eles exercem um poder devido a essa personalidade determinada, né? Tudo que eles querem é o quê? É fazer o seu plano ser realizado a qualquer custo, né? E para os jovens, para os moradores menos informados, isso soa como sedutor, né? Temos um governante que vai lutar por nós a qualquer preço. Puxa, mas esse preço, matar pessoas, matar famílias inteiras pelo simples fato de serem donos de terras, né? E poucas terras, não eram milionários, eram pessoas de classe média, né? Mas qualquer um que fosse enquadrado como capitalista e posteriormente como religioso ou como opositor partidário era executado sumariamente, mesmo que esse não representasse nenhum perigo real, né, para a execução dos planos de Lenin. Então, o simples fato dele desconfiar que aquele grupo pudesse não aceitar suas ideias como verdade absoluta, esses grupos eram executados. Uma das principais formas de morte nessa época era pela fome, né? Então não bastava causar a morte imediata. Colocar essas pessoas em situação de fome absoluta era uma das formas de obter prazer mesmo desses governantes, porque ver a população definhar, impedir a chegada de alimentos, né? Impedir a subsistência desse povo, fazia parte desse movimento de tortura e sofrimento. Então, a gente acompanha ao longo do tempo, né, o sofrimento, mas o sofrimento cruel e descarado mesmo, onde eles obtinham prazer pelo terror, né? Lenin sempre deixou muito claro na Revolução Russa, em todo esse movimento, na Revolução Vermelha, como eles dizem, que foi a criação da União Soviética, né? Ele sempre deixou claro: precisamos criar o terror, precisamos deixar claro que ninguém vai sobreviver a menos que esteja ao nosso lado, né? E isso foi sendo criado, veio de uma ideia marxista, mas foi criado, né? Foi sedimentado por Lenin e seguido depois por Trotsky, que foi um grande apoiador dele. Né? Trotsky, para muitos esquerdistas, era um líder perfeito, né? Embora tivesse um papel fraco ali, mas foi o criador da Revolução Bolchevique, foi o criador do Exército Vermelho. Trotsky era uma pessoa assim, com um papel menos importante, não era um líder de fato, era um grande apoiador do líder.
né? Então, o que a gente ouve a esquerda dizendo até hoje, né? Os nossos jovens trotskistas, o que eles falam? Eles falam, puxa, né? Se Trotsky tivesse continuado no poder, a revolução comunista teria dado certo, né? A gente vê essa liderança levando multidões, né? E multidões de apoiadores que apoiam cegamente, que não veem as mortes, não veem o sofrimento e não veem as consequências desse sofrimento todo causado para a população. Falando um pouco de Trotsky, embora tivesse um papel talvez de aparência mais possível de se conviver, Trotsky foi preso a primeira vez aos 18 anos, em 1900, né, na virada do século. Trotsky foi deportado para a Sibéria, em 2 anos ele fugiu da cadeia. Né? E ele fugiu da cadeia, por quê? Porque para ele a meta era revolução constante, ininterrupta a qualquer preço. Ele queria transformar a guerra, assim como Lenin, em guerra civil, ou seja, não precisamos mais do exército para matar, nós precisamos do exército para punir os opositores e deixa que o povo brigue entre si. Né? E nesse momento, tudo que foi criado culturalmente foi uma aversão total e absoluta à imagem do capitalista, né? Do empresário, do empregador das terras, do agricultor que conseguia gerar empregos. Esses todos foi se criando uma cultura onde eles passaram a ser abominados, como se só o proletário fosse uma pessoa digna de existência nessa sociedade. Só que aí, né, muitos falam, puxa, mas que legal, né, a igualdade. Não era igualdade. O que eles faziam? Eles pegavam essas famílias de agricultores, por exemplo, matavam as famílias, destruíam suas casas e, pasmem, as terras eram divididas entre os líderes do partido e não entre o povo. Né? Então, assim como hoje acontece no Brasil, que a esquerda só atua em causa própria, nessa época a base já era essa, onde toda a guerra, toda a destruição, toda a tortura do povo produtor era revertida em causa própria para os líderes do partido, né? E para toda a liderança que era de acordo com as ideias de Lenin, de Trotsky, e isso, assim, mais uma vez, não trouxe igualdade, trouxe sofrimento, acabou-se com uma classe média, né? O que seria uma classe média hoje, ressaltou ali todo o proletário, mas botou esse proletariado para brigar contra todos que se opusessem também, ou seja, é um movimento revolucionário, né? Guiado aí por mentes sórdidas, por mentes assassinas e que se alimentavam do sangue, da dor, do sofrimento da sua população. Nessa época, toda a morte ela era envolta em muito requinte de crueldade. Então a gente tem assim grandes técnicas de tortura iniciando nessa época, e isso sendo assim uma coisa oficialmente imposta pelo regime, né? Tinha ali os campos de concentração, onde quem ia lá não é porque eram bandidos, é porque eram opositores. A personalidade de psicopata que esses líderes tinham pode ser encontrada muito facilmente nos dias de hoje no Brasil, né? Na nossa realidade atual, onde a gente vê líderes que tivemos aí principalmente nos últimos 20 anos de governo, que são dissimulados e que agem exclusivamente em causa própria, que não se importam, por exemplo, de tirar dinheiro da saúde, de gerar mortes com isso, de tirar dinheiro de merenda, tirar dinheiro seja de onde for, mas para enriquecer a ele próprio e aos seus apoiadores, né? Então isso não tem nada de solidário, não tem nada de busca de igualdade, não tem nada de compaixão com a causa humana, e sim de destruição e assim, de uma atmosfera onde todos sejam apoiados a guerrear contra seus próximos, né? O instinto revolucionário é isso: briguem, seja qual for o preço, destruam, seja qual for o preço. E a única punição cabível para aquele que não nos apoia é a morte.
né? E é o que nós vemos hoje. O que acontece? A gente vê aí até mesmo esse ativismo judiciário apoiando ladrões, assassinos, traficantes, de alguma forma, em que a população de bem, a população pagadora de impostos, parece ter a vida valendo menos, né, do que a do próprio criminoso. Então isso, se a gente buscar um paralelo entre o início da, 1900, enfim, para cá e hoje, os dias atuais, o que a gente vê é um comportamento muito semelhante, né, onde um ladrão é defendido por, segundo eles, ter direito a uma chance, ter direito aí a voltar para a sociedade, mas um pai de família que é executado sumariamente na festa, na frente dos seus filhos, esse pai, ele não tem chance, ele não tem a possibilidade de retomar a vida. Né? E aí, se a gente for fazer um paralelo, se pegar Trotsky, ele era um pouco mais ameno, mas era dissimulado, talvez como o Fernando Henrique, né? Que sempre teve ali uma aparência, uma primeira aparência muito sedutora, mas que foi o primeiro a lutar pela contravenção. Então, o que a gente precisa entender é que um psicopata, ele só atua em causa própria, ele não é capaz de ter compaixão e empatia por nada que venha do outro.